Apocalipse, capítulo 6. A palavra de Deus diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Pai amado, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, e pela segunda vez neste dia temos o privilégio de abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, e aqui queremos entender aquilo que lemos, Senhor. Queremos que o Espírito Santo nos revele a Tua vontade, nos dê discernimento e esclarecimento sobre aquilo que foi deixado para nós, Pai. Tua palavra é o nosso alimento, ela tem tudo aquilo que precisamos saber, ela tem a direção para as nossas vidas, ela não nos deixa em trevas, porque ela é luz para o nosso caminho, Senhor. E nós estamos aqui querendo ouvir Tua voz. E eu preciso da Tua unção, Pai, do poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar aos meus irmãos esta noite, que o Senhor venha usar a minha vida com poder, para que barreiras sejam quebradas, Pai, e o entendimento possa chegar aos nossos corações. Eu oro entregando essa ministração em Tuas mãos, e o faço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós hoje pela manhã falamos também do livro do Apocalipse, no capítulo 19, a respeito da volta de Jesus, e como a gente tem percebido os sinais, os dias que vivemos, as coisas que têm acontecido, todas elas mostram, apontam para esse dia que é iminente. E esses dias que estamos vivendo são dias de muita conturbação,
muitas coisas terríveis têm acontecido e todos nós podemos presenciar estas coisas. Mas, apesar do estado em que o mundo se encontra hoje, ainda é pouco se comparado ao que está por vir, por acontecer. Apesar dessa realidade crua que nós estamos enxergando nos acontecimentos, ainda estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Por mais conflitante que pareça ser esta verdade, ela de fato é verdadeira. Ainda estamos na graça de Deus, apesar de tudo isso que nós temos visto. E no tempo da graça, Deus ainda está falando aos homens. No tempo da graça, a palavra de Deus ainda é ministrada. A oportunidade ainda é dada a todas as pessoas. Veja o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1, logo no primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 e 2, os primeiros 2 versículos desta carta, veja o que diz a palavra do Senhor. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nestes últimos dias, são os dias que estamos vivendo, desde a vinda de Jesus até hoje, estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz, agora Deus está nos falando pelo Filho. Antigamente nos falou aos antepassados pelos profetas, mas agora tem falado pelo próprio Filho. O próprio Senhor Jesus tem falado aos corações. Estamos ainda no tempo da graça e a voz do Senhor ainda pode ser ouvida, chamando o homem a uma vida de arrependimento, chamando o homem para um encontro com Ele. Esse é o tempo atual, mesmo diante desse quadro tão nefasto que nós temos presenciado da nossa humanidade. Mas haverá um tempo, segundo diz a Bíblia, que essa graça que hoje está disponível não estará mais disponível, não estará mais acessível. Deus não mais falará ao homem, dando a ele uma oportunidade de ser alcançado por essa graça. Haverá um tempo em que a graça vai deixar de existir. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Consolador, que é aquele que hoje continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para levar o homem à presença de Deus, o Espírito Santo, a Bíblia diz, será retirado do mundo. Hoje está atuando no mundo, hoje está vivendo no coração de cada crente, habitando cada templo do Espírito, somos nós. O Espírito Santo está aqui, mas haverá um tempo em que ele será retirado, e juntamente com a retirada do Espírito Santo cessará o tempo da graça de Deus. Quero ler com você, segunda aos Tessalonicenses, para entendermos esta palavra, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Está escrito, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Versículos 6 e 7 desse texto diz que esse iníquo ainda não se manifestou, embora já esteja atuando, mas ainda não se manifestou de forma visível e notória, por causa daquele que o detém.
E aquele que o detém, segundo entendemos pela palavra de Deus, é exatamente o Espírito Santo, que ainda está presente e operando, e está então detendo a manifestação do anticristo, a manifestação do iníquo. Enquanto o Espírito Santo estiver no mundo, atuando na vida das pessoas, o anticristo ainda não pode se manifestar. Aquele que o detém, como diz Paulo aqui com bastante clareza, está ainda impedindo, está detendo a manifestação do anticristo, porque ele ainda está na terra, ainda está em nós. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo em que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E os vivos e os mortos que creem em Cristo subirão para o encontro com o Senhor nos ares. E nesse momento a igreja toda deixará a terra em que vivemos. E juntamente com a igreja o Espírito Santo será retirado. E não haverá mais nada que detenha a manifestação do anticristo. Então aquele que o detém será retirado juntamente com a igreja. A oportunidade de salvação, de graça, será retirada também, porque não haverá mais o Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Juntamente com a igreja, o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo será retirada, a sua operação será cessada sobre a terra. Então, amados, acabará o tempo da graça. Não haverá mais oportunidade de salvação, a graça será finalmente extinta da face da terra. E então, Deus vai falar ao mundo, mas não mais com a graça, como falou através de Jesus, como lemos aqui em Hebreus. Deus falará ao mundo através de juízos e de tribulações. Inicia-se então o período de 7 anos seguintes de tribulação, como nunca se viu antes, a ponto de chamarmos isto de grande tribulação, porque tribulação hoje passamos. O próprio Senhor disse, no mundo passais por aflições. Quem aqui não passa por uma tribulação? Nós passamos, enfrentamos, mas aquela que está por vir, depois da retirada do Espírito Santo, é tal qual ninguém jamais viu, ninguém jamais imaginou nem concebeu o tamanho da tribulação que está para acontecer, quando o Espírito Santo for retirado e então o iníquo se manifestar, como disse o texto que nós lemos do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E aí chegamos ao texto que lemos aqui no início da mensagem, Apocalipse, capítulo 6, e eu quero voltar lá com você. Aqui começa a descrição do que serão os dias de tribulação, do que serão os juízos pelos quais Deus falará aos homens por uma última vez. Juízos que serão derramados sobre a terra nesses 7 anos de tribulação. O texto que nós lemos representa o desenrolar desses juízos e desta tribulação, marcado pela abertura dos selos, como foi a visão que João contemplou naquele momento. Os selos serão abertos e a cada selo aberto, um juízo se derramando sobre a terra. O primeiro selo, diz a Bíblia, capítulo 6, versículo 1 e 2 do livro do Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E aqui é preciso cuidado na interpretação do texto bíblico. Em Apocalipse 19, que lemos hoje pela manhã, vimos Jesus montado num cavalo branco. Alguém diria, então, este cavaleiro e este cavalo branco é Jesus, vencendo e para vencer, glória a Deus, que maravilha. Errado. Completamente errado. Primeiro porque quem está abrindo o selo, quem é? É Jesus. E deste fato é que está saindo o cavalo branco. Então é qualquer um montado naquele cavalo, menos Jesus. Que Jesus está abrindo o selo. Veja como você tem que ter cuidado na interpretação da Bíblia. Saiu vencendo e para vencer. Diz a Bíblia aqui que então foi-lhe dado um arco, um cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse texto é uma referência à manifestação do iníquo, a manifestação do anticristo, que se parece com Cristo,
que faz sinais como Cristo, que vai vencendo e para vencer, mas para enganar as pessoas. É-lhe dado uma coroa porque ele recebe autoridade sobre toda a terra, mas uma autoridade que será para juízo às nações. O primeiro selo aberto é a manifestação do anticristo, do iníquo que estava sendo detido pelo Espírito Santo, como lemos lá no livro, na carta aos Tessalonicenses. Então, ele se manifestará no início desse período de grande tribulação. A primeira manifestação é a manifestação do anticristo, que vai enganar as pessoas com sinais e prodígios, que vai ser reconhecido como um líder mundial por todos os habitantes da terra, uma vez que a igreja já não estará mais vivendo nesse planeta. Veja mais o que diz a palavra no versículo 3 e 4. Quando abri o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. O segundo selo, ao ser aberto depois da manifestação do anticristo, depois de um período de suposta paz, que é implantado pelo anticristo, uma falsa paz que é implantada, vem logo a seguir este cavaleiro, trazendo guerra e destruição, tirando completamente a paz do mundo. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Veja o que está escrito no versículo 4. Ele tira a paz da terra e os homens se matam uns aos outros. Um período de guerras e de falta de paz. E a matança começa sobre toda a terra. Terceiro selo, versículo 5 e versículo 6. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. As palavras aqui contidas, queridos, nessa ilustração de João, mostram a carestia dos alimentos, mostra como ficará caro viver sobre a terra, um período de fome em que se acentuarão as diferenças sociais, porque será praticamente impossível adquirir comida. Veja que no início o anticristo promove exatamente o contrário, um período de paz, de ecumenismo, não é? De uma só nação sobre o mundo, de um mundo globalizado, em que todos os recursos seriam, a princípio, divididos entre todas as pessoas, mas logo depois a paz é completamente tirada, as guerras se multiplicam e os alimentos ficam absurdamente caros, provocando um período de fome e de diferenças sociais, segundo diz o texto sagrado. Quarto selo é aberto, versículo 7 e versículo 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. O 4º selo é aberto, o cavaleiro sai para matar. É a morte generalizada, a morte como nunca se viu antes, a morte dizimando a 4ª parte da população mundial, segundo está escrito na palavra do Senhor. E quem está abrindo cada um desses selos, irmãos, quem é? Você percebeu no texto? Quem é? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Jesus, que veio tirar o pecado, que veio e foi levado ao matadouro como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, é agora o autor de todos esses flagelos, abrindo cada um desses selos e soltando sobre a terra todo este período de grande tribulação, como está descrito no texto sagrado. O 5º selo é aberto, e diz a Bíblia no versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O tempo do quinto selo é o tempo do martírio, e o anúncio da reparação por esse martírio. Alguns ainda no período de tribulação, mais especificamente os judeus, serão salvos nesse período. Os 144 mil falados pela Bíblia Sagrada serão judeus que se converterão a Jesus Cristo. E alguns deles que se converterão também anunciarão o Evangelho e serão mortos por causa disso nesse período de tribulação. E aqui o quinto selo fala do martírio destes, mas também fala e anuncia a reparação deste martírio, porque todo martírio será recompensado por Deus. Todos serão recompensados por Deus e acolhidos pelo Senhor. O quinto selo é uma mensagem para esses que morrerão pela sua fé durante este período de tribulação. Então o sexto selo é aberto. Versículo 12 diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Neste sexto selo, as perturbações da natureza, as perturbações cósmicas acontecerão, em que o mundo como conhecemos, o universo como está conhecido hoje, não mais será identificado daquela mesma maneira. Sol e lua entrando em colapso, estrelas entrando em colapso, a terra toda sendo movida do seu lugar, os montes, os lagos, os mares, tudo isso acontecendo no abrir do sexto selo, como diz a palavra do Senhor. Coisas como nunca se viu antes. Coisas que são incomparáveis com as tribulações que podemos passar nos dias atuais. Mas o que chama a atenção, além de tudo isso que vimos até agora, queridos, é a reação dos homens a este último selo aberto. Eu não sei se você reparou enquanto a gente lia, mas como foi a reação destes, que presenciaram, que ainda estavam vivos quando o último selo foi aberto e as perturbações cósmicas começaram a atingir toda a terra. Veja o que diz o versículo 16. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja, pensaram que o fim realmente estava próximo. Viram, perceberam que já não havia mais esperança. Perceberam agora a realidade do problema que tinham diante de si nesse instante, não é? E a Bíblia diz o que eles fizeram. Ao invés de invocar ao Senhor, de clamar por um possível perdão, de esboçar um possível arrependimento, não fizeram isso. Clamaram sim, mas não clamaram ao Senhor. O versículo 16 diz que eles clamaram aos montes e aos rochedos, não a Deus, mas às pedras, às rochas. Clamaram talvez às suas imagens de escultura, clamaram talvez aos deuses concebidos por eles mesmos de pedra, de barro, de gesso, seja lá do que for. Mas não clamaram a Deus. Invocaram montes e invocaram rochedos
pedindo a estes montes e rochedos: acabem logo conosco, caiam sobre nós, escondam a gente, porque estamos expostos a essa ira que é insuportável. Veja a reação dos homens. Essa reação dos homens mostra que eles realmente mereciam tudo aquilo que estava acontecendo. Invocarão, sim, mas invocarão por causa dos juízos, irmãos. Há muita gente que invoca, né? Na hora do desespero, invoca qualquer coisa que se chame de Deus, qualquer coisa que produza algum alívio. A pessoa invoca qualquer negócio. Na hora do sofrimento, a pessoa busca qualquer coisa. E essa é uma realidade que nós temos visto. E o juízo estava comendo solto. A Bíblia diz que quando o cordeiro abriu o 6º selo, veio logo um grande terremoto. O sol logo ficou escuro, a lua logo ficou vermelha, e as estrelas dos céus começaram a cair na terra. Tudo isso estava acontecendo, o céu se recolheu como um pergaminho, e os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. O que mais era necessário para eles clamarem? Foi por causa disso que decidem clamar. Mas mesmo assim, não estão clamando a Deus. Estão clamando não a Deus, e também não na hora certa, não no tempo oportuno. Veja como a Bíblia diz para nós: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas já não há mais oportunidade de salvação quando esses acontecimentos estão rolando. E o que diz a palavra de Deus é que eles invocam, mas invocam na hora errada e invocam a pessoa errada. Amados, um texto de alerta para nós, Mateus capítulo 25, versículo 11, até o versículo número 13. Diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amados, eu disse, a igreja será arrebatada. Mas a Bíblia diz que na igreja existe joio e existe trigo. Amados, quem será arrebatado? É o joio ou é o trigo, queridos? É o trigo. O joio que ainda existe na igreja ficará. E aqui o texto das virgens ilustra bem essa situação. Naquele momento em que a porta é fechada, no momento em que a igreja é arrebatada, muitos vão clamar e dizer: peraí, Senhor, leva eu também, peraí, e eu? E o Senhor dirá o que ele responde para as virgens nécias: eu nunca conheci vocês, embora vocês me conheçam, embora vocês tenham frequentado minha igreja durante anos, eu nunca conheci vocês. É a palavra dita por Jesus de uma maneira bem séria aqui nesse texto, queridos. Veja só, Mateus 25, do 11 ao 13, o texto aqui é muito claro. Eu não vos conheço. E ele dá o alerta: vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O arrebatamento é num instante. Não sabemos quando, não será dado nenhum aviso, queridos, a não ser quando já estiver acontecendo. E o dia de clamar é hoje, porque depois que a porta fechar, como diz o texto, não adianta mais clamar. A resposta será: não te conheço. E se ficar para o período de tribulação, também não adianta mais clamar, porque clamarão as pedras, e as pedras vão realmente cair sobre todos eles. Não há mais o que fazer nesse momento. E veja outra coisa importante que o texto em Apocalipse diz, Apocalipse 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e também quem mais? Todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Veja, igualou a todos nesse dia. A ruína caiu sobre todos, independente da condição social, independente da raça, independente da estirpe, todos juntos foram atingidos por essa adversidade.
Ficou todo mundo dentro da mesma caverna, o rei, o rico, o pobre, o escravo, todo mundo ficou dentro do mesmo lugar, fugindo para as cavernas e clamando aos montes, como diz a palavra de Deus. E o versículo 16, eu leio de novo contigo, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Como eu disse a você, a razão desse clamor não foi o arrependimento, não foi porque perceberam a sua própria ruína, mas foi por medo do juízo de Deus. Veja, é um suposto arrependimento, é um clamor que parece um arrependimento, mas não é um arrependimento. Arrependimento, queridos, não é por causa do medo do juízo, mas sim por causa do mal que se fez contra Deus, que é amor. Arrependimento nasce dentro da gente quando percebemos como somos cruéis diante de um Deus que nos ama tanto a ponto de se entregar para nos salvar, de se colocar no nosso lugar. O arrependimento nasce dessa consciência de que eu não merecia nada a não ser o inferno, por ser quem eu sou, por fazer o que faço, mas Deus se torna carne e morre por mim no meu lugar. Então isso constrange o meu coração. Arrependimento nunca é pelo medo, porque com a arma na cabeça se arrepende de tudo, fala a verdade. É ou não é? Encostar uma arma na tua cabeça, você confessa tudo. Confessa ou não confessa? É assim que funciona, irmão. E agora, na hora do vamos ver, né? O sexto selo é aberto, está tudo desmoronando. Agora vamos clamar. Agora vamos clamar as pedras, vamos clamar as rochas. Esconde a gente da ira de Deus, rocha. Esconde a gente da ira, pedra. Agora não adianta mais, porque é um clamor motivado pelo medo. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer nada motivado pelo medo. Primeiro, porque o medo imobiliza. Segundo, porque a Bíblia diz que quem teme não é aperfeiçoado no amor. E o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Deus não quer criar ninguém com medo. Ninguém deve servir a Deus por medo, ninguém deve ser crente por medo do inferno. Ninguém deve se entregar para Jesus porque tem medo do juízo. A nossa relação tem que ser de amor, porque foi por muito amor que o Senhor nos salvou. Então assim deve ser o nosso relacionamento com Ele. Medo não adianta nada, medo é superstição. Medo é a gente fazer alguma coisa supersticiosamente. Toda superstição é baseada no medo. Ah, eu visto a camisa tal, eu entro com o pé direito, dou com a mão esquerda. Tudo isso é baseado no medo, irmãos. Isso não leva a nada, só leva à ruína e à perdição. Mas o perfeito amor com o qual Deus nos amou, a Bíblia diz, lança fora todo medo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Mas estes que estavam vivos nesse dia de grande tribulação, no final da grande tribulação, clamaram, mas o seu clamor não foi motivado por um arrependimento verdadeiro. E sabe qual foi o resultado desse clamor? Nenhum. Não teve resultado. Não livrou ninguém. Não livrou a cara de ninguém. Clamaram e nada adiantou. Foi feito um clamor e nada mudou. Pois, após o tempo da graça, como eu disse aqui no início da mensagem, não há mais lugar para a salvação. O tempo da graça é agora, irmãos. A hora da salvação é hoje. Quando a graça for retirada junto com o Espírito Santo, não há mais tempo para clamor, e clamores não resultam mais em salvação. Não há mais tempo para invocar o nome do Senhor. Portanto, eu quero terminar essa mensagem dizendo para cada um de nós, se tem que clamar, clama agora, irmão. Se tem que buscar, busca agora. Se tem que se render, se renda agora. Porque depois não tem mais tempo. Se é para consertar a vida, conserta agora. Porque amanhã, eu não sei se existirá amanhã para nenhum de nós aqui. Se algo tem que mudar, mude agora. Esse é o tempo oportuno. Clame no tempo oportuno. Clamar fora do tempo não resolve nada.
E o tempo da graça é agora. Agora é grátis, irmãos. Está disponível. A graça de Deus, algo que Ele te dá sem você merecer, está ali gratuita para você. Então a hora de se beneficiar dela é agora. Mas a Bíblia dá um alerta também para nós que vivemos na graça. Não receba a graça em vão. Como pode isso, né? Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, versículo 1. E depois vamos ler mais tarde o versículo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Como podem alguns receber a graça em vão? Porque a graça está disponível a todos. Todos têm acesso à graça, mas alguns a recebem em vão, porque desprezam a graça que receberam. Por isso, eu creio que a graça não é irresistível, como dizem alguns. Alguns resistem a ela, e alguns a desprezam, mesmo ela estando disponível. Quantos hoje têm desprezado a graça? Quantos talvez aqui nesse auditório têm desprezado a graça de Deus, irmãos? Protelando uma decisão que já deveria ter sido tomada há muito tempo. Protelando uma entrega ao Senhor que já deveria ter sido feita há muito tempo. Quantos de nós estamos recebendo em vão a graça? A mensagem de Deus para você é: clame ao Senhor, mas clame no tempo que Ele pode ouvir. Clame no tempo que se chama hoje. Clame ainda quanto há tempo de clamar. E para terminar, leia comigo o versículo 2 de 2 aos Coríntios 6. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando é o dia da salvação? Agora, hoje. Eis agora. Eu socorri você nesse dia. E Deus está aqui hoje para socorrer você, se você quiser ser salvo. Deus está aqui agora para acolher você, para ouvir o seu clamor, para receber você como filho. Mas quem tem que clamar é você. E a hora de clamar é agora. Hoje é o dia da salvação, agora é o dia da salvação, é agora o momento da decisão. E ela não pode ser protelada. Porque agora a graça está aí, um dia não estará mais. Agora o Espírito Santo está atuando, um dia não mais estará. E quando não mais estiver, não haverá mais tempo de clamar. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Pai, a Tua palavra foi ministrada como um alerta para cada um de nós, Senhor. Como coisas que o Espírito Santo nos revela, para que possamos tomar decisões importantes na nossa vida. E a maior decisão que temos que tomar é clamar ao Senhor e nos entregar e nos render ao Senhor de todo o coração. Essa é a maior decisão que cada um de nós precisa tomar um dia. Enquanto é tempo, enquanto é oportuno, enquanto é acessível, enquanto é disponível. Por isso, Pai, eu te peço, pelo Espírito Santo, convence essa noite alguns, Senhor. Há alguém aqui no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão aonde você está. Eu quero fazer uma oração por você. Há alguém que quer se render a Cristo, clamar ao Senhor por salvação essa noite? A oportunidade está sendo dada a você. Levante sua mão e diga: eu quero receber Jesus como meu Senhor. Há alguém? Alguém? Querem? Vocês querem receber Jesus? Alguém mais quer? Mais uma pessoa ali. Vamos fazer isso. Vem aqui à frente, vamos de maneira pública, clara, dizer: eu quero Jesus. Porque quando Jesus voltar, Ele também vai olhar para você na frente de todo mundo e vai dizer: você é meu. E Ele vai chamar você. Quem mais? Alguém mais levantou a mão? Vem, aproveita essa oportunidade, não fica com vergonha não. Alguém mais deseja entregar a sua vida para Cristo? A chance é agora. Amém? Não sei se há amanhã para nenhum de nós. Como é seu nome?
Douglas. Seu nome? Érica. Douglas e Érica. Nomes que o Senhor conhece. Nós estamos conhecendo agora, né? Mas o Senhor conhece. E chamou vocês. E ministrou ao coração de vocês. Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor fez essa noite. Na vida do Douglas, na vida da Érica. Deus, pela atuação do Espírito Santo, foram convencidos, não pela sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, que é necessário render-se a Cristo, é necessário confessá-lo, é necessário clamar, enquanto há tempo, Pai. Eu vejo os dois aqui diante da igreja fazendo este clamor. Queremos Jesus. Eu creio que é isso que eles estão dizendo nessa hora. Ao levantarem do seu lugar, ao estarem aqui se comprometendo contigo, Pai. E eu sei que chegaram no tempo certo, chegaram no tempo oportuno. É o tempo da salvação do teu filho, é o tempo da salvação da tua filha, Pai. E esse é o tempo oportuno, é hoje o dia da salvação. Obrigado por eles, Senhor. Eu os entrego a Ti, meu Deus, orando junto com a igreja e agradecendo por esse milagre, agradecendo por esta salvação e te pedindo, ó Deus, pela continuidade desse caminho que eles hoje iniciam. Que contigo permaneçam até o fim, nessa decisão que hoje tomaram. Abençoa e guarda teus filhos, Pai. Abençoa e guarda-os em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Louvado seja Deus.